Tem gente que não está ouvindo. Tem um áudio no fundo, eu solicito, por favor, a quem tiver com o microfone ligado, que desligue. Muito bem, vamos lá. Somente, só admitir o pessoal que está entrando. Perfeito, um pessoal um pouco atrasado. Bem, distúrbios de movimento são doenças neurológicas que geralmente acontecem por conta de alterações em vias profundas, especificamente os núcleos da base ou o cerebelo. Geralmente, distúrbio de movimento, você tem uma alteração de movimento, ou excesso de movimento, ou diminuição de movimentos voluntários ou involuntários, na ausência de lesão de trato longo. Ou seja, o paciente ele não tem fraqueza, ele não tem perda de sensibilidade, mas ele tem uma alteração de movimento, que pode ser um excesso de movimento ou uma falta de movimento. Milena? Vocês têm que ativar o som, tá, gente? Para vocês me ouvirem. Então, os núcleos da base, já que vocês são estudantes de medicina, é interessante que vocês conheçam bem os núcleos da base. Se quem tiver com o microfone ligado, por favor. Só eu fico com o microfone ligado. Muito obrigado, gente. Vamos lá. Então, nós temos o núcleo caudato. Ele tem esse nome porque ele é uma cauda, né? Ele tem uma cabeça, tem um corpo e uma cauda. Ele começa lá na frente, ao nível do núcleo accumbens, e ele dá a volta por todo o ventrículo lateral, vindo parar aqui, no corpo mamilar, que fica localizado na base do cérebro. A cápsula interna, que é por onde passa o trato córtico-espinhal. Eu estou mudo? Milena, gente, vocês estão ouvindo? O putamen, que é essa estrutura aqui, que é uma estrutura que a gente vai ver que, juntamente com o caudato, forma o que a gente chama de corpo estriado. E, na verdade, o putamen e o caudato são as principais vias de entrada do núcleo da base. O globo pálido interno, que tem sua porção externa. O globo pálido, que tem sua porção externa e sua porção interna. O núcleo subtalâmico e a substância negra. O núcleo subtalâmico é o único núcleo excitatório dos núcleos da base. Aqui nós temos uma visão do estriado, que é o putamen, e o globo pálido. Observem aqui. Aqui é uma imagem num cérebro verdadeiro. Aqui nós temos o caudato. Aqui nós temos o caudato. Aqui nós temos o putamen. Aqui é a cápsula interna. Aqui é o globo pálido. O globo pálido com o putamen é chamado de núcleo lentiforme. Isso porque ele parece uma lente, né? Quando visto assim, nesse corte, ele parece uma lente. Uma parte convexa, uma parte côncava, então parece uma lente. Aqui nós temos o tálamo, que na verdade não é o núcleo da base, mas é a via de saída das vias do núcleo da base. Aqui numa visão radiológica nós temos o caudato, aqui numa ressonância em T1, que nós temos o caudato, que nós temos o putamen com o globo pálido, putamen sempre mais lateral, o globo pálido sempre mais medial.
E aqui nós temos o tálamo. Aqui numa imagem T2, aqui a porção mais baixa do caudato. Aqui já perto do núcleo accumbens. O núcleo accumbens é um núcleozinho que fica lá embaixo do lobo frontal, que junta-se ao caudato. Aqui o putamen. O globo pálido fica na porção interna. E aqui a porção já de encontro com o mesencéfalo. Aqui é uma porção mais baixa. E aqui nós vamos ter o campo de Forel, 1 e 2. O campo 1 está relacionado a vias talâmicas. O campo 2 relacionado às vias palidais. E aqui já o mesencéfalo. Aqui nós temos a substância negra aqui por dentro. E se você descer um pouquinho mais, você vai ver a substância negra e o núcleo subtalâmico. Aqui uma outra imagem do caudato. Cápsula interna. Olha o putamen aqui. Bonito, né? Putamen com o caudato formando o núcleo estriado. Aqui o globo pálido interno e externo. O tálamo fica aqui, só que você está vendo aqui uma porção muito anterior do tálamo. Você quase não o vê. Aqui uma visão já esquemática dos núcleos da base. A gente nota que o núcleo subtalâmico e a substância negra estão localizados entre o cérebro e o tronco cerebral. Bem, os núcleos da base, eles recebem informação do córtex e eles dão entrada pelo estriado, que é o caudato e putamen. O caudato sendo uma parte principalmente cognitiva e o putamen uma parte principalmente motora. Você tem duas vias que realizam modulação de movimento, uma via direta e uma via indireta, e uma terceira via, que é a via hiperdireta. O córtex ele é glutamatérgico e ele excita o estriado. O estriado ele pode ser inibido através de receptores D2, ou ele pode ser estimulado através de receptores D1. Esses receptores eles têm como neurotransmissor a dopamina. A dopamina não é um neurotransmissor nem inibitório, nem excitatório, é um neurotransmissor modulatório. E essa dopamina que chega ao estriado ela é produzida na própria substância negra, que é aquela região que fica localizado no mesencéfalo, na frente do núcleo rubro, e que faz as vias nigroestriatais. A substância negra pares compacta, ela possui neurônios melaninérgicos, que produzem dopamina, os famosos melanócitos da substância negra. Enquanto que a substância negra pares compacta, pares reticulata, faz parte da via de saída dos núcleos da base. O globo pálido externo, o globo pálido interno, a substância negra pares reticulata são inibitórios, GABAérgicos, enquanto que o subtalâmico é excitatório, glutamatérgico. Como eu falei, nós temos duas vias, uma via direta e uma via indireta. A via direta é uma via excitatória. O córtex excita o estriado excitado, ele manda informações GABAérgicas, inibindo o pálido interno e a substância negra pares reticulata. Isso acontece por conta de neurotransmissores dos estriossomos colinérgicos. Os estriossomos colinérgicos, eles ativam vias GABAérgicas. Essas vias GABAérgicas vão inibir o globo pálido interno e a substância negra pares reticulata. A inibição desses dois núcleos leva à perda da inibição talâmica, ou seja, o tálamo não é inibido. O tálamo não inibido excita o córtex. Portanto, o córtex é excitado através da via direta. Na via indireta, nós temos uma outra coisa. Nós temos uma ativação cortical, só que nós temos uma inibição dopaminérgica através da substância negra. O estriado inibido, ele deixa de inibir o pálido externo. O pálido externo, que não deixou de ser inibido, ele, consequentemente, ele ativa o núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico, por conseguinte, ativa o pálido interno. O pálido interno ativado inibe o tálamo. E o tálamo, portanto, deixa de excitar o córtex. Então, aqui você tem inibição, deixa de inibir, consequentemente, ativa o córtex. Aqui você tem deixa de inibir,
Aqui, consequentemente, ocorre uma modulação do globo pálido externo, levando a uma ativação do núcleo subtalâmico. Núcleo subtalâmico, por conseguinte, ativa o pálido interno. O pálido interno hiperativado inibe o tálamo. Portanto, um excita, outro inibe. Não é tão simples, tá? Isso não é assim uma coisa tão simples, não é assim uma coisa matemática. Mas você tem ilhas de inibição com ilhas de excitação. Então, você vai fazer um movimento qualquer, e esse movimento, feito pelo córtex, ele pode ser parasitado por vários tipos de movimentos anormais. Tremor, movimentos erráticos, movimentos atáxicos, movimentos coreicos ou mesmo posturas distônicas. Consequentemente, na hora que você tem uma ativação desta via, você tem a liberação de movimentos desejados com a inibição de movimentos indesejados. E aí, consequentemente, você faz o movimento que você quer. Ao mesmo tempo, você tem uma via hiperdireta, que ela vem do córtex direto para o núcleo subtalâmico. É uma via inibitória, porque o córtex ativa o subtalâmico, que ativa o pálido interno e a substância negra paraceticulata, que inibe o tálamo. Então, você tem duas vias inibitórias, indireta e hiperdireta, e uma via excitatória. Então, você tem duas vias inibitórias para inibir movimentos indesejados e uma via excitatória para que esses movimentos desejados aconteçam. Aqui é a mesma coisa, né? Via direta, via indireta. Estas vias direta e indireta, elas estão presentes em várias áreas, tanto sensorimotoras, responsáveis pela movimentação, como nas áreas dorsolaterais, pré-frontais, relacionadas com a cognição, especificamente com as funções executivas, abstração, planejamento, memória operacional, atenção sustentada, atenção seletiva, capacidade de abstração, linguagem, etc. E nós temos também vias relacionadas ao sistema límbico. E vocês notam que a somatotopia é bem específica. A região sensorimotora é muito mais localizada na região dorsal e na região ventral anterior. A região dorsolateral, pré-frontal, parte cognitiva, está muito relacionada, por exemplo, aqui com a região talâmica, mas se você for dar uma olhada, está bem anterior nos núcleos da base. E a porção límbica é a porção mais ventro-anterior nos núcleos da base. Inclusive no núcleo subtalâmico, que é bem importante, porque é um local onde a gente coloca eletrodos de estimulação, você nota que a estimulação do núcleo subtalâmico ela não pode ser muito anterior, porque se ela for muito anterior, ela pode levar a alterações psiquiátricas límbicas. Normalmente, então, você teria uma estimulação da via direta com uma inibição da via indireta e uma outra inibição da via hiperdireta, levando a uma estimulação talâmica e, portanto, cortical de maneira balanceada. No parkinsonismo, com a perda da substância negra paracompacta, você deixa de ter aquela ativação dopaminérgica D1 e aquela inibição dopaminérgica D2, levando a uma perda da ativação da via direta e um aumento da inativação da via indireta, levando, consequentemente, a uma inibição talâmica. E o contrário acontece no balismo e na coreia, em que você teria tanto no putamen, você teria tanto por destruição do núcleo subtalâmico ou por alteração do próprio putamen, e também, é claro, ao nível do globo pálido, você teria, consequentemente, uma hiperativação cortical, levando, consequentemente, à coreia, ou a movimentos involuntários. A gente só consegue explicar isso em termos de coreia e em termos de parkinsonismo. Coreia, claro, balismo é uma forma de coreia proximal. Então, o balismo também é explicado através desses esquemas. Quando você evolui para outros movimentos, como mioclonias, tiques ou distonias, esse esquema aqui ele não é completamente válido. E nós temos que evoluir para outras coisas. Muito bem. Distúrbios de movimento podem ser caracterizados em duas síndromes principais. As síndromes hipocinéticas e as hipercinéticas. A hipocinética clássica é o parkinsonismo. As hipercinéticas são
tremores, coreias, distonias, balismos, tiques. A tetose é um termo genérico para determinar movimentos involuntários distais, que pode acontecer tanto na coreia como na distonia, levando a movimentos como se fossem serpentiformes ou vermiformes. Então, a gente acaba não considerando isso um distúrbio de movimento clássico. Síndrome parkinsoniana é uma síndrome caracterizada por uma tríade de bradicinesia, ou seja, lentidão de movimento, ou dificuldade por lentidão, ou dificuldade de começar movimentos voluntários ou involuntários, independente de lesão de trato longo. Isso tem que ficar bem claro. Ou seja, a força do paciente é normal e a sensibilidade também. Rigidez e tremor de repouso. Alguns autores colocam um quarto sintoma e chamam de tétrade parkinsoniana, que seria a instabilidade postural. No entanto, a instabilidade postural, na principal doença relacionada à síndrome parkinsoniana, a doença de Parkinson, ela é tardia. Então, consequentemente, eu próprio prefiro não colocar a instabilidade postural dentro da síndrome parkinsoniana. Observem este vídeo. Ver se eu consigo passar esse vídeo. Eu acho que esse aqui, eu acho que eu estou com problema. Deixa eu ver esse outro aqui. Observe este vídeo. Observe um tremor. Observe um tremor de repouso. Um tremor de cerca de 4 a 6 Hz. Em geral, unilateral, porque a doença de Parkinson, o tremor, a bradicinesia, a lentidão, vão começar de um lado só e vão progredir devagar para o outro lado. A doença nunca fica de um lado só. Só que o lado primeiramente afetado, ele vai ser sempre o lado mais importantemente afetado. Então, observe o tremor pega todo o braço. Se vocês derem uma olhada no rosto dele, vocês vão ver uma face em máscara, ou um rosto paralisado, uma dificuldade de realizar mímica facial. Observe que o tremor muda um pouquinho e, de repente, ele volta. Chamado de tremor reemergente. Observa que com um teste de lentidão, o tremor piora. E observa a bradicinesia. Lentidão de movimento, diminuição de amplitude, diminuição de frequência e paradas ocasionais do movimento. Esse filme foi feito há bastante tempo, por isso ele está ruim. Esse filme tem mais de 15 anos. Observe aqui o paciente e observe que, enquanto ele tenta fazer, o tremor piora muito do outro lado. Observe que aqui você tem o tremor. A parada do movimento é clássica na bradicinesia. Observe aqui também. Observe a lentidão de movimento do paciente. O paciente não tem ataxia. Observe a diferença de um lado para outro. Observe que ela não tem ataxia. Ela é lenta. Aqui é um paciente com parkinsonismo e instabilidade postural. Observe que o Dr. Anthony Lane, aqui, ele puxa o paciente e segura o paciente. E ele orienta o paciente que é para ele tentar dar passos, se ele for cair. Aqui é lá no Toronto Western, no Canadá. E aqui é uma paciente minha, bem mais recente pela qualidade do vídeo.
Observe os dois lados. Observe aqui uma diminuição da amplitude e observe o tremor parkinsoniano na perna. Observe que, à medida que ela vai fazendo, o movimento vai se tornando menos amplo e mais fácil de parar. O movimento ele vai ficando mais cheio de paradas. Isso é um quadro bradicinético. A síndrome parkinsoniana pode ser idiopática, genética, heretodegenerativa, secundária ou atípica. A idiopática é a doença de Parkinson clássica. A genética, que nós não vamos falar muito aqui, nós temos vários genes descritos na forma dos PARCs. O mais comum é o PARC8, relacionado ao gene LARC2, que tem uma relação muito importante com o parkinsonismo idiopático. E em jovens, crianças de 10 anos, 15 anos, o PARC2, que é a genética do Parkin, que também é uma proteína relacionada ao metabolismo de proteínas anormais na célula. A glicocerebrosidase, a mutação da glicocerebrosidase, está associada com algumas formas de parkinsonismo. E, na verdade, existem alguns estudos que demonstram que a mutação da glicocerebrosidade provavelmente é a genética mais comum de doença de Parkinson. Heretodegenerativa, várias síndromes dão parkinsonismo. Doença de Wilson, ataxia espinocerebelares, a forma juvenil da doença de Huntington, a doença de Hallerveld-Spatz, várias vão dar. Parkinsonismo atípico, vamos falar logo. A doença de Parkinson é o parkinsonismo mais comum depois do parkinsonismo secundário. Em geral, é uma doença clássica, que começa de maneira assimétrica, e é a única doença que causa parkinsonismo no mundo que responde de maneira consistente à levodopa. É a segunda doença neurodegenerativa mais comum do mundo. Só perde, claro, para a doença de Alzheimer. Aqui você tem um paciente normal com a substância negra do mesencéfalo, e aqui você tem a perda dos melanócitos da substância negra. E aqui você tem várias inclusões sugestivas de corpos de Levy. Corpo de Levy é a manifestação patológica clássica da doença de Parkinson. Aqui depois a gente vai falar, tremor essencial. Existem alguns parkinsonismos secundários, especialmente aqueles causados por drogas, como os neurolépticos. Os bloqueadores de canais de cálcio para tratamento de labirintite podem causar parkinsonismo. Intoxicação exógena pelo manganês, monóxido de carbono, organofosforados. Infecções como encefalite, especialmente a encefalite de von Economo, que afetou o mundo no começo do século passado. A doença vascular cerebral, que é muito raro, e outros parkinsonismos mais raros. A paralisia supranuclear progressiva, que merece uma aula, que é uma síndrome parkinsoniana que vem com quedas precoces e que demonstra o famoso sinal do beija-flor na ressonância, com uma atrofia mesencefálica muito mais que pontina e uma atrofia cerebelar. A atrofia de múltiplos sistemas também merece uma aula, que vem com a atrofia cerebelar e o famoso sinal da cruz na ponte e no bulbo, clássicos, que vem geralmente um quadro parkinsoniano associado a quedas e instabilidade postural e hipotensão ortostática e ou quadro cerebelar. A degeneração córtico-basal, que eu vi um caso classicíssimo hoje no consultório, que vem geralmente com um quadro parkinsoniano unilateral, ou principalmente unilateral, associado com distonia, mioclonias e mão alienígena. A mão do paciente faz as coisas sem ele querer. Depois eu vou no meu Instagram hoje colocar o vídeo da paciente que eu filmei com degeneração córtico-basal. E a demência por corpos de Levy, que é um quadro parkinsoniano que vem associado com demência precoce. Todos esses são parkinsonismos atípicos. O heretodegenerativo você tem várias, né? Como eu falei. Doença de Fah, ataxia espinocerebelares, distonia responsiva à levodopa, o efextas, que é a síndrome de tremor e ataxia relacionada ao X frágil, neurodegeneração com acúmulo cerebral, doença de Creutzfeldt-Jakob e várias outras. Parkinsonismo genético, você tem vários genes já descritos hoje, cerca de 26 genes descritos.
E é claro, a resposta à levodopa ela só vai existir na doença de Parkinson. A atrofia de múltiplos sistemas pode responder de maneira breve. A PSP, a paralisia supranuclear progressiva, pode responder de maneira breve, mas a única doença que vai produzir resposta consistente com discinesias, movimentos involuntários responsivos da levodopa, é a doença de Parkinson. Aqui você tem um exame, por exemplo, demonstrando a captação diminuída de contraste na região do caudato à direita. Isso é bem típico de um quadro parkinsoniano. Ultrassom transcraniano. Você tem que ser muito criativo para ver isso, mas ultrassom demonstrando hiperecogenicidade da substância negra bilateralmente. Aqui é o mesencéfalo. E a ressonância de 3 Tesla com o famoso sinal da cauda da andorinha, que é o normal. Observa as duas partes aqui da substância negra. E a perda da cauda da andorinha, sugerindo doença de Parkinson ou degeneração nigrostriatal. A doença de Parkinson segue uma linha. Ela geralmente começa com um quadro. Ela geralmente começa com um quadro pré-motor, 20 anos antes da doença começar. Então, o paciente, quando começa a doença de Parkinson hoje, ele já está com a doença andando pelo menos uns 15 anos dentro do cérebro e não está percebendo. Constipação, distúrbio de comportamento do sono REM, perda de olfato, são os primeiros sintomas e geralmente vão progredir para a parte motora posteriormente. E a doença avançada, geralmente, é uma doença que está relacionada com psicose, disfagia, instabilidade postural e vários sintomas não motores, inclusive demência. Sintomas não motores são muito importantes, muitas vezes são mais importantes que os motores, como depressão, declínio cognitivo leve, insônia, sonhos vívidos, hipersexualidade, constipação, perda de peso, etc. O tratamento pode ser medicamentoso, e a doença de Parkinson é a única doença neurodegenerativa que possui tratamento específico, mas não curativo. O melhor tratamento é o uso da levodopa, mas agonistas dopaminérgicos e inibidores de monoaminoxidase são outras possibilidades. A amantadina é uma outra possibilidade e o entacapone também. Eu gostaria depois, se vocês quiserem, a gente pode marcar uma aula sobre doença de Parkinson e falar melhor sobre o tratamento desta afecção tão comum. Os sintomas não motores também devem ser tratados e há maneira de se tratar os sintomas não motores. Fisioterapia, terapia ocupacional, fala e linguagem, além de cuidados paliativos para pacientes mais graves, são terapias que devem ser começadas desde o começo. Fisioterapia e fonoaudiologia devem ser começadas desde o começo e não esperar a doença piorar para se começar. E, é claro, na doença de Parkinson avançada, você pode fazer tanto cirurgia, e isso, na verdade, a gente já está começando a fazer precocemente, ou uso de apomorfina injetável, que infelizmente não tem no Brasil. A cirurgia com a colocação do aro de estereotaxia e a realização de lesão, as palidotomias, talamotomias, ou realização de estimulação cerebral profunda, podem ser realizadas. Aqui, se eu não me engano, o Dr. Uri Montgomery, que é um dos maiores neurocirurgiões que faz esse tipo de cirurgia nos Estados Unidos. Muito bem. Conseguimos dar uma geral de parkinsonismo. Vamos agora dar uma geral de tremor. Tremor é o distúrbio de movimento mais comum que existe no mundo. Todo mundo treme. Você treme, especialmente quando está nervoso, quando toma guaraná para estudar à noite para a prova do dia seguinte. A gente fez muito isso na faculdade. Quando usa algum tipo de medicação, você que é asmático, quando está usando aquela medicação, aquela bombinha, você tente um tremor, etc. Então, o tremor é extremamente comum. Agora, o tremor patológico, o tremor grave, o tremor que indica doença, é isso que a gente tem que procurar. E nós temos 4 tipos básicos de tremor. O tremor de repouso, que é o tremor típico do parkinsonismo, e o tremor de ação, que pode ser dividido em 3, postural, cinético e isométrico. O isométrico é o tremor de quem segura alguma coisa pesada. Vai segurar um livro pesado e, de repente, o braço começa a tremer. O postural é o independente de posição. O paciente bota o braço para frente e o tremor começa. E ele classicamente um tremor também de intenção. Ele acontece quando o paciente faz o índex nariz. É típico, por exemplo, do tremor essencial.
E o tremor cinético é aquele tremor que principalmente acontece ao movimento e que piora com a aproximação do objeto que o paciente quer pegar. Classicamente, um tremor cerebelar. Então, aqui nós temos tremor de ação, tremores focais, tremores específicos. Vou mostrar aqui para vocês o tremor primário de escrita, tremor ortostático da presidente, da primeira-ministra da Alemanha, a Angela Merkel, e que eu tenho os 2 pacientes no consultório. Outros tremores, como tremor distônico, tremor funcional, que a gente não vai falar aqui. O tratamento do tremor pode ser feito dependendo da causa do tremor. Tremor parkinsoniano, levodopa. Tremor essencial, propranolol, primidona, gabapentina. Toxina botulínica para o tremor distônico. Aqui, por exemplo, um paciente portador de tremor essencial grave, que foi operado, colocaram um estimulador nele. Fizeram uma estimulação cerebral profunda no núcleo do globo pálido interno. Observe o que acontece. Estimulador desligado agora. Acabaram de desligar o estimulador. Cadê? Vamos, desliga o estimulador. Estimulador desligado. Observa a gravidade do tremor. O tremor é muito sério. Agora vai ligar o estimulador de novo. Observa, o estimulador ligado melhora de um lado e posteriormente vai melhorar do outro. O tremor melhorou. Sem parkinsonismo, sem nada. Esse era um paciente nosso, lá do Instituto de Psiquiatria do Estado das Clínicas, que foi operado lá mesmo pelo Dr. Eric. Aqui é um paciente com tremor primário de escrita. O tremor só acontece quando ele escreve. Se você for testar a bradicinesia, rigidez, esse paciente não tem absolutamente nada disso. Esse paciente era um paciente nosso das clínicas, o Wellington. Ele tinha um tumor de mesencéfalo. Eu não sei se ele ainda está vivo, infelizmente. Ele acabou criando um tremor bem grave, bem incapacitante, chamado tremor de Holmes, ou tremor rubral. Dê uma olhada. Tremor com quadro cerebelar. Observem que ele tinha uma hemiparesia também. A hemiface dele. O tremor é proximal e distal, mas muito mais proximal. Ele tem que segurar o braço. A perna também treme. Ele não consegue ficar de pé. Ele não consegue realizar atividade. Observe o tremor, a incapacidade que o tremor produz. Observe o outro braço. Olha o quadro cerebelar com um tremor cinético grave que ele tem. Ele não só não consegue seguir o alvo, e ele tem decomposição, ele ultrapassa o movimento, como ele não consegue chegar no alvo. Tremor palatal é um negócio que eu trouxe para vocês, que é interessante vocês verem. Eu já vi alguns. Ele pode ser primário ou secundário. Primário quando ele não tem causa definida, e secundário geralmente quando você tem lesão de um triângulo chamado triângulo de Guillain-Barré, que é um triângulo localizado entre o núcleo rubro, o núcleo denteado contralateral e a oliva inferior. Dê uma olhada nisso aqui. Isso aqui é um texto do dos Archives of Neurology, que hoje é Practical Neurology. Aliás, hoje é JAMA, se eu não me engano. JAMA Neurology. Deixa eu ver se vai passar.
Observe isso. Tremor palatal, que na verdade nada mais é do que um quadro mioclônico, mas devido ao fato de ser rítmico, o nome é tremor palatal. De novo, só para vocês verem. O paciente é um paciente da região da Croácia. Muito bem. Coreias. Coreias são distúrbios de movimento completamente arrítmicos, sem padrão. Diferente do tremor, que é uma oscilação ao redor de um eixo, geralmente rítmica, a coreia não tem ritmo, não tem padrão, não tem padronização e é um movimento completamente anárquico. Aqui é uma coreia relacionada ao uso de levodopa, um paciente portador de doença de Parkinson, que depois que ela chega no pico da dose do efeito da levodopa, ela apresenta esses movimentos involuntários. Você não consegue prever qual vai ser o próximo movimento dela. Isto é uma coreia. As coreias têm várias causas. A mais comum, hereditária, é a própria doença de Huntington, também a mais grave. Outras doreias, como coreacantocitose, coreia hereditária benigna, neuroferritinopatia, doenças mitocondriais também podem acontecer. É claro que as coreias mais comuns são as adquiridas. A coreia mais comum é a coreia medicamentosa. É a coreia relacionada à levodopa. Uma coreia importante que vocês têm que conhecer é a famosa coreia de Sydenham. A coreia de Sydenham é uma coreia que acontece geralmente em crianças infectadas com Streptococcus pneumoniae do grupo B. Mulheres que apresentaram Sydenham na infância podem apresentar a coreia gravídica durante a gestação ou coreia devido ao uso de anticoncepcionais. Aqui é uma criança com coreia de Sydenham. Uma criança indiana. Observe os movimentos dela. Observa, ela tem um negocinho interessante chamado maneirismo. Ela faz movimentos voluntários para tentar esconder os movimentos coreicos. Essa criança tem coreia, distúrbio de marcha, quadro de irritabilidade, depressão e pode ter quedas por hipotonias ocasionais. A melhor medicação para essa coreia, com absoluta certeza, é o ácido valproico. Observe os movimentos completamente arrítmicos e erráticos. E aqui é uma paciente com coreia de Huntington. A principal coreia genética, autossômica dominante, que existe teste genético para a gente poder fazer o diagnóstico. Observe os movimentos. Em geral, a coreia vem associada com quadro psicótico, quadro depressivo, quadro demencial. Pode dar alterações de marcha, pode dar quadro parkinsoniano ou quadro distônico associado. Só um momentinho, só um momento. Esse movimento do pescoço parece ser distônico e pode associar-se a coreia a movimentos distônicos. A coreia de Huntington é a causa mais comum de coreia hereditária. Geralmente autossômica dominante, nós não pedimos o exame genético para qualquer um. Ela se relaciona com repetições de trinucleotídeo CAG e é bastante comum, é uma causa bastante comum de coreia na população adulta. Aqui você tem um núcleo caudato. Observe porque o caudato e o putame são chamados de estriado. Observe as estrias entre um e outro. Aqui você tem um caudato, aqui você tem um putame. Observa aqui, você tem a concavidade normal do ventrículo lateral e observa que aqui a concavidade se perdeu. Aqui é um cérebro, também com bastante atrofia cortical, um cérebro de um paciente com doença de Huntington. O diagnóstico geralmente é pela clínica, né? A história familiar positiva na maior parte dos pacientes. No entanto, pacientes com falsa paternidade, pais mortos precocemente, pacientes adotados, com penetrância reduzida, com baixo número de repetições, ou novas mutações podem não ter familiares afetados.
E eu solicito que quem tiver com o microfone ligado, desligue, por favor. Assim desligar o microfone, a gente continua. Tratamento da distonia tem vários tipos, né? Infelizmente, a maior parte deles acaba não tendo muita funcionalidade. Mas os melhores são os antipsicóticos, especialmente a risperidona e a olanzapina. As distonias são movimentos involuntários em que você tem uma contração muscular sustentada de agonistas e antagonistas. Então, aqui você tem um movimento involuntário previsível, padronizado, em que você tem contração muscular, entre outras, foi descrita pela primeira vez em 1911, né? E aqui está a definição nova de 2013, que mostra um movimento involuntário com contrações sustentadas ou intermitentes, com movimentos anormais, repetitivos, posturas anormais, movimentos padronizados, que podem ser tremulantes, que podem ser piorados com ação voluntária e associados com ativação muscular em músculos à distância. Essa definição foi feita pelo Alberto Albanese, pelo Kailash Bhatia, que é um dos maiores especialistas do estudo de movimento do mundo, pela Susan Bressman e pelo Anthony Lane. Esse cara que me autorizou a fazer o meu doutorado, foi ele que me autorizou a validar a escala dele de distonia cervical. A distonia pode ser classificada, dependendo da idade de instalação e da etiologia, em vários tipos. É claro que os mais importantes são as distonias focais, distonias que afetam um único segmento, mas as segmentares e distonias generalizadas também existem. Então, vamos aqui para algumas formas de distonia. Aqui são algumas características, né? Acontecem junto com movimentos involuntários, podem ter tremor distônico. A distonia que começa na mão pode acabar indo para o pescoço. Ela pode acabar acontecendo com a movimentação do outro lado. E alguns pacientes podem fazer truques sensitivos. Ou seja, eles simplesmente tocam o pescoço ou eles tocam o olho e eles conseguem melhorar a distonia durante algum tempo. Algumas distonias podem ser tardias, né, causadas por medicações, especialmente os antipsicóticos. Pós-trauma, a maior parte, no entanto, é idiopática, sem causa definida. Em crianças, a imensa maioria é genética ou causada por defeitos de desenvolvimento. Doença de Wilson é uma possibilidade em distonia. Acidúria glutárica, doença de Huntington, forma juvenil. A ataxia espinocerebelar e outras doenças. Então, aqui, por exemplo, uma paciente apresentando um negócio que a gente chama de blefaroespasmo. Observe um blefaroespasmo. Fechamento é um fechamento involuntário da musculatura do orbicular dos olhos. Ela não tem só isso. Ela tem um fechamento involuntário, ela tem movimentação da boca e da língua, e ela tem movimentação do pescoço, transformando isso numa distonia segmentar de 3 segmentos: olho, boca e pescoço. O nome disso é síndrome de Meige com distonia cervical. A distonia pode ser tratada de várias maneiras. Você pode utilizar antipsicóticos para tratar algumas formas de distonia, mas o mais comum mesmo é você começar com os anticolinérgicos em crianças, a levodopa, porque algumas distonias respondem à levodopa, baclofeno ou clonazepam. Alguns pacientes podem se beneficiar de cirurgia e praticamente todos os pacientes podem ter benefício com o uso de toxina botulínica. Observe este paciente com distonia generalizada. Observe a postura anormal do paciente. Observe a contração muscular e observe a padronização de movimento. O movimento é sempre o mesmo. A postura é sempre a mesma. E você tem uma postura de torção que é incapaz de ser reproduzida por um paciente normal. Observe, isso aqui é um truque sensitivo. Ele faz isso, ele endireita as costas, mas de maneira alguma endireita o pescoço.
Aqui é uma paciente com cãibra de escrivão, uma distonia da mão, que acontece principalmente quando o paciente escreve. Observem que interessante isso aqui. Observem a postura da mão. Ela faz uma flexão forçada da mão. Observe que ela faz esse movimento aqui na mão. Também tem um pouco de overflow para o cotovelo e para o ombro, movimento Stone. Aí você quer aplicar toxina botulínica nessa paciente, mas você não sabe quais são os músculos, que você não observa direito. Aí você pede para ela escrever com a outra mão. Observe a mão direita, por favor. Ela faz uma distonia em espelho. Ela simula a distonia que ela faz ao escrever. E aí você já sabe exatamente quais são os músculos afetados. Flexor ulnar do carpo, flexor radial do carpo, flexor superficial dos dedos, flexor longo do polegar. Aqui é uma paciente também com uma distonia cervical. Observe a torção do pescoço com a tendência a jogar o pescoço para frente. Um torcicolo com um anterocolos. Observe que ela tem uma postura tônica e, às vezes, uns abalos musculares. A postura tônica é a parte distônica e os abalos musculares são o que a gente chama de jerks, ou abalos. Esse outro paciente tem um retrocolo. Observe que ele tem uma ativação dos escalenos, numa tentativa de puxar o pescoço para frente. Se você aplica a toxina nos escalenos, tudo piora. Observe que na hora que ele toca a face, o torcicolo melhora. Agora me fala uma coisa. Como não pensar que essa doença é psiquiátrica? Na década de 60 se achava que era psiquiátrica. Hoje se sabe que essa doença é realmente uma doença neurológica. E a toxina botulínica é o melhor tratamento para esse tipo de problema. A toxina botulínica é formada por uma cadeia leve e uma cadeia pesada, que penetra dentro do terminal sináptico e lá no terminal sináptico destrói as proteínas de ancoragem que vão ancorar a vesícula sináptica à membrana pré-sináptica, consequentemente diminuindo a entrada de acetilcolina na fenda sináptica e a liberação de neurotransmissores, a liberação do potencial de ação na célula muscular. Para a gente falar rapidinho de distonia, a doença de Wilson, que é uma doença que você nunca pode perder, especialmente num paciente jovem com distúrbio de movimento que se iniciou recentemente. A doença de Wilson é uma doença autossômica recessiva, está relacionada à mutação do ATP7B, né, no braço longo do cromossomo 13, e ela associa-se a uma dificuldade na mobilização do cobre, com, consequentemente, excesso de cobre. A deficiência de ceruloplasmina, ela é um movimento paralelo, que não acontece e não é causa do problema, mas vem juntamente com o problema. A doença de Wilson, ela pode ter manifestação hepática, e nós temos pacientes cujos irmãos morreram de hepatite fulminante, neurológica, que são as mais comuns, psiquiátricas e outras. O diagnóstico é feito pela ceruloplasmina baixa e pelo cobre urinário estourado. Alguns pacientes, a maior parte dos pacientes, praticamente 99% dos pacientes portadores de manifestações neurológicas terão o famoso anel de Kaiser-Fleischer, que é um anel formado pela deposição de cobre na membrana de DCM da córnea. Alguns pacientes também terão a famosa catarata em girassol. Aqui uma mulher com doença de Wilson mostrando o clássico sorriso sardônico, que é um sorriso distônico, e aqui uma garota normal e agora com doença de Wilson. Ela distônica, postura distônica dos braços, riso sardônico e disfagia com necessidade de sonda. Aqui uma ressonância demonstrando a famosa face do panda gigante, um hipersinal com na normalização do sinal da substância negra e do núcleo rubro e da substância negra, e a face do filhote do panda gigante, localizado na ponte.
Não, gente, isso não é brincadeira, é sério. O nome é isso mesmo. Face do panda gigante e a face do filhote do panda gigante, ou mini panda gigante, ou que muitos chamam de face do Mickey Mouse. O tratamento é feito com penicilamina, trientina ou zinco. E se vocês quiserem uma aula sobre doença de Wilson, é só falar que a gente faz. Mioclonias são abalos musculares e todo mundo já teve. Todo mundo já soluçou alguma vez na vida e soluça uma mioclonia. Todo mundo já dormiu e durante o sono achou que estivesse caindo e acordou. Isso é uma mioclonia também, uma mioclonia fisiológica, chamada mioclonia do sono. Algumas mioclonias, no entanto, são patológicas e elas podem ser positivas ou negativas. A mioclonia negativa você já deve ter visto no hospital várias vezes em pacientes hepatopatas, o famoso Asterix, ou o famoso também flapping, pacientes com hiperamonemia que fazem aqueles abalos musculares, como perda de tônus muscular quando você estende a mão, né? Bem clássico. A mioclonia tem várias causas. A distúrbio de movimento mais clássico, em termos de uma multiplicidade de causas. A mioclonia pode ter causas epilépticas e não epilépticas. As epilépticas são mioclonias realmente corticais. As não epilépticas são mioclonias que podem acontecer desde lesão do tronco cerebral, lesão da medula, até lesão de nervos periféricos. Você pode fazer avaliação com eletroencefalo e eletromiografia. Você pode documentar o tipo de mioclonia que o paciente apresenta, tanto cortical como subcortical. Saiu um artigo agora recente no Movement Disorders, do Mark Hallett, falando sobre o diagnóstico eletrofisiológico das mioclonias. Quem tiver interesse de ler, o Movement Disorders é uma revista que, infelizmente, não é open access, mas eu consigo artigo. Quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligue. Muito bem. Você pode fazer avaliação com eletromiografia, eletroencefalo e verificar se existe uma relação temporal entre a onda no eletroencefalograma e a onda na eletromiografia para determinar se o paciente tem ou não tem uma mioclonia cortical. O tratamento da mioclonia depende da causa. A causa epiléptica, levetiracetam, ácido valproico, clonazepam são causas interessantes. Causa não epiléptica, o clonazepam, o ácido valproico, a zonisamida, que infelizmente não tem aqui, ou o oxabato de sódio, que também já está... Aliás, acho que tem no Brasil. Podem ser utilizados. O levetiracetam é uma alternativa interessante. A lamotrigina é outra possibilidade. Eu gosto muito do clonazepam para a maior parte das mioclonias não corticais. Aqui uma mioclonia, famosa mioclonia pós-anóxia. Essa paciente ela fez uma parada cardíaca e ela evoluiu com um quadro de mioclonia. Isso aqui é a famosa mioclonia pós-anóxia ou síndrome de Lance-Adams. Observe os abalos musculares generalizados. É interessante que essa paciente, ela aparentemente apresenta componente funcional também, porque algumas mioclonias elas vão junto com a contagem. Ela vai contando e ela vai apresentando os movimentos mioclônicos. Eu vi uma paciente hoje no consultório com tremor parkinsoniano, eu pedia para ela contar e o tremor seguia a contagem. Bem interessante isso. Muitas vezes componentes funcionais podem aparecer. Aqui é uma garota com mioclonia. Parece um tremor, mas é um quadro mioclônico. Observe o abalo muscular súbito. Ela tenta parar o movimento, mas ela não consegue. Estou na dúvida se esse movimento é funcional também. Parece ser um movimento funcional, mas é interessante porque demonstra quão súbito é um quadro mioclônico. Aqui é uma mioclonia clássica, que é o famoso espasmo M facial.
Isso aqui é um espasmo facial, um quadro clássico de uma mioclonia causada por uma lesão periférica, uma lesão, nesse caso, no nervo facial. Isso aqui responde perfeitamente bem à toxina botulínica. Alguns quadros podem ter status mioclônicos, né? O status mioclônico, a diferença dele para o Lance Adams é que no status mioclônicos o paciente ele apresentou lesão cerebral há pouco tempo e o paciente está comatoso. E ele está com status epilépticos mioclônicos, está tendo mioclonia direto. E esse paciente responde a qualquer tipo de medicação. Já o Lance Adams é depois de muito tempo depois da parada cardiorrespiratória e o paciente apresenta um quadro mioclônico e a resposta a certas medicações pode ser de boa a ruim. E, por último, os tics. Tics são distúrbios de movimento padronizados. Geralmente começam em crianças. Existe tique em adulto, mas geralmente tique em adulto está mais relacionado a doenças neurodegenerativas, como a própria doença de Huntington. Esses tiques eles geralmente acontecem entre os 6 e 12 anos de idade. Eles podem ser motores ou mistos. Tiques motores puros, eles entram na classificação de tiques motores, que se ultrapassarem os 12 anos de idade, viram tiques motores crônicos. Se o paciente tem, acima de 12 anos de idade, tiques motores com pelo menos um tique fônico, movimento que leva a som, pode ser do nariz, da boca, etc., falar, etc., você tem uma síndrome chamada síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré é bastante comum. Ela, se não me engano, ela comete, acho que quase 1% da população infantil. E é uma doença, infelizmente, que a gente tem ainda muito, pelo menos as famílias, né, das crianças que portam a síndrome, ainda tem bastante preconceito para falar sobre ela. O tique deve ser investigado. Em primeiro lugar, você tem que saber se é tique ou não. Algumas crianças têm outros movimentos, como estereotipia, coreia, acatisia, etc. Depois, você tem que saber a idade da criança, né? Se a criança ou adulto. Se for adulto, você tem que investigar melhor. Se for criança, se o tique vier associado com prejuízo cognitivo, você tem que investigar, porque você pode estar diante de uma doença degenerativa, uma doença de depósito, ou uma doença de Wilson, que é ainda mais sério. Se não tiver nenhum tipo de prejuízo cognitivo, sinal focal, característica clínica que lembre alguma doença de depósito ou doença por defeito enzimático, ou qualquer outro sinal, você pode estar diante de uma desordem transitória, que dura menos de 3 meses, uma desordem crônica, que dura muito tempo, mas é tique motor puro, ou Guillain-Barré. Aqui, por exemplo, né, você tem várias comorbidades associadas ao Guillain-Barré. A principal comorbidade associada à síndrome de Guillain-Barré é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, mas você também pode ter transtorno obsessivo-compulsivo associado e vários outros transtornos, inclusive uso de drogas, transtorno desafiador. O tratamento varia muito, desde antipsicóticos até terapia cognitivo-comportamental, o uso de antidepressivos, eu gosto muito de utilizar o tofranil, que é a imipramina, e alguns casos de estimulação cerebral profunda para casos bem graves. Então, aqui nós temos uma criança com tique. Criança não, né? Isso aqui é adolescente, 16 anos de idade. Você nota que o paciente consegue suprimir o tique por algum tempo. O tique ele é ritualístico, ele pode ser suprimido. Ele fala que o tique dele é jogar a cabeça para trás. É um tique que potencialmente pode ser danoso para ele. Ele sabe disso, mas ele sente um negócio no pescoço que ele tem que produzir o tique. Se ele não produz o tique, uma sensação muito estranha entra no pescoço dele e ele começa a ter aquilo e vai aumentando. E ele precisa produzir o tique para melhorar essa sensação. Outra coisa é que o tique ele tem que ser perfeito. Ele pode produzir vários tiques em sequência até conseguir aquele tique que é perfeito. Os pacientes melhoram quando estão atentos em alguma coisa e pioram muito com distração. Aqui outro tique. Aqui é um jovem com transtorno de tique grave. Eu tinha um paciente que não conseguia trabalhar por causa dos tiques.
e ele tinha 40 e poucos anos de idade. Ele tinha um Tourette que invadiu a vida adulta. Aqui você tem tiques tônicos, tiques distônicos, tiques clônicos, dependendo do tempo de duração do tique. Você tem tiques simples e tiques complexos. Simples quando é um movimento único, complexo quando é um ritual de movimentos. Pediram para ele suprimir os tiques voluntariamente, ele conseguiu suprimir, mas depois ele tem que soltar todos de novo. E os tiques, vocês notam, são sempre os mesmos. Os movimentos eles são sempre os mesmos. São vários, mas é aquele grupo de movimentos. E você observa que o tique parasita o movimento do paciente. Tem vários tiques complexos. A síndrome de crise de Tourette e os tiques são manifestações neuropsiquiátricas. Gente, exatamente 1 hora. Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, podem fazer agora. Gostaria de agradecer ao professor Flávio por essa palestra e, se o senhor não se incomodar, poderia me deixar compartilhar a tela para realizar o sorteio? Claro, com certeza, por favor. Deixa eu sair aqui. Prontinho. Pode compartilhar. Deixa eu ver. Wallace, né? Isso. Você agora é o host. Vamos ver.